pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabs e vocês são no meu canal Little Fangirl. Hoje eu decidi fazer um vídeo ajudando vocês a como começar a ler os livros da Cassandra Clare. Porque a Cassandra Clare tem 2 séries completas, uma série em andamento e mais 2 livros de contos, então ela tem um total de 13 livros publicados. E eu entendo que às vezes vocês ficam um pouco perdidos e como eu falo muito dos livros dela aqui, hoje eu decidi fazer um guia definitivo de como você deve ler Cassandra Clare. Eu já vi que existem vários vídeos desse tipo na internet, mas como vocês me pedem bastante, eu decidi fazer do meu jeito. Cassandra Clare é a autora das Crônicas dos Caçadores de Sombras, que é composta por Os Instrumentos Mortais, As Peças Infernais e Os Artifícios das Trevas. Cassandra Clare começou a publicar seus livros em 2017 com a sua primeira série, Os Instrumentos Mortais. O plano inicial dela era que Os Instrumentos Mortais fosse só uma trilogia. Durante 3 anos ela publicou Os Instrumentos Mortais com Cidade dos Ossos, Cidade da Cinza e Cidade de Vidro. Depois que ela terminou de publicar Os Instrumentos Mortais e que ela acreditava que seria apenas uma trilogia, ela começou uma série nova chamada As Peças Infernais. É composta por Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Depois de ter publicado Anjo Mecânico, ela viu que não era exatamente o final de Os Instrumentos Mortais, então ela decidiu voltar e continuar a série Os Instrumentos Mortais, publicando assim Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial, também Os Instrumentos Mortais. Porém, ela não parou a sua publicação em As Peças Infernais. Então, um ano ela publicava Os Instrumentos Mortais e no outro ela publicava As Peças Infernais. Então, assim, ela foi alternando uma série na outra até finalizar essas 2 séries. Antes de publicar A Cidade do Fogo Celestial, o último livro de Os Instrumentos Mortais, ela publicou As Crônicas do Bane, que é um livro falando sobre o Magnus Bane. É um feiticeiro, ele é um personagem imortal, então ele aparece em todos os livros da Cassandra Clare, independente de quando ele se passa. Depois de Cidade do Fogo Celestial, antes de iniciar sua nova série Artifícios das Trevas, ela publicou Tales from Shadowhunters Academy. Eu não sei como que ficou traduzido aqui no Brasil, mas esse livro já tem traduzido em português. Na verdade, todos os livros da Cassandra Clare já tem em português, mas algumas das minhas edições são em inglês, então eu estou mostrando as que eu tenho aqui. Então, em 2016, ela publicou Dama da Meia-Noite e agora, em 2017, ela publicou Lord of Shadows, que são os 2 primeiros livros da trilogia Os Artifícios das Trevas. O terceiro livro de Artifícios das Trevas vai ser lançado em 2019 com o título de The Queen of Air and Darkness. A Cassandra Clare tem um cronograma de mais 2 séries a serem publicadas no mundo dos Caçadores de Sombras, que seria a série The Last Hours e The Wicked Powers. A gente não sabe muito sobre The Wicked Powers, que ele vai se passar depois dos Artifícios das Trevas, mas The Last Hours estava programado para ser lançado o ano que vem. The Last Hours vai passar depois do finalzinho de As Peças Infernais. Às vezes, dependendo da ordem que você vá ler os livros, da ordem que talvez você tenha mais vontade de ler os livros, às vezes você vai pegar spoilers. As Peças Infernais se passam na Era Vitoriana no século XIX. Então, se você ler As Peças Infernais depois de ler a segunda parte de Os Instrumentos Mortais, você vai pegar muitos spoilers do que acontece no final de As Peças Infernais. E como Artifícios das Trevas são os mais novos lançamentos da Cassandra Clare, as pessoas estão procurando muito a ler esses livros. Mas se você começar lendo Artifícios das Trevas, você vai pegar muitos spoilers das 2 séries. Porque os Artifícios das Trevas vão ter as consequências do que aconteceu em Os Instrumentos Mortais. Então, tem 3 formas que você pode ler onde você não vai pegar spoilers nenhum sobre o que acontece. Você tem a ordem cronológica de acontecimentos da série. Então, seguindo a ordem cronológica dos fatos que acontecem na história, você deveria começar com As Peças Infernais, que se passa no século XIX. E aí você vai ler Os Instrumentos Mortais, que se passa em 2017. E assim, ler Os Artifícios das Trevas, que se passa em 2012. Eu não recomendo essa ordem, porque eu acho que se você ler As Peças Infernais antes de Os Instrumentos Mortais, você não vai gostar tanto de Os Instrumentos Mortais. Porque, particularmente, eu acho As Peças Infernais muito melhor do que Os Instrumentos Mortais. Então eu acho que se você ler As Peças Infernais antes, você vai ter uma expectativa que Os Instrumentos Mortais seja parecido, e não vai ser, porque eles têm vibes muito diferentes. Eu já falei da ordem cronológica de lançamento. Então, se você ler de acordo com que os livros foram lançados, você não vai pegar spoiler nenhum. Porém, eu acho muito confuso e que às vezes você não vai entrar tanto na vibe. Porque, por exemplo, você acabou Anjo Mecânico. Anjo Mecânico tem um super cliffhanger no final. Você vai estar louco pra continuar Príncipe Mecânico. Só que aí, se você for seguir a ordem cronológica, você vai ter que ler Cidade dos Anjos Caídos. E aí você vai ler Cidade dos Anjos Caídos, o final vai ter um final super cliffhanger. Só que aí você vai ter que ler Príncipe Mecânico. Aí você entra na vibe de Príncipe Mecânico, tem um final super bombástico e você pensa, meu Deus, vou continuar, vou ler Princesa Mecânica.
Só que aí você tem que ler Cidade das Almas Perdidas. Então eu não recomendo vocês lerem pela ordem cronológica, porque eu acho que assim vocês não vão sentir toda a vibe da série. Qual a forma que eu mais recomendo vocês lerem os livros da Cassandra Clare? Vocês vão começar lendo a primeira parte de Os Instrumentos Mortais, que seria Cidade dos Ossos, Cidade da Cinza e Cidade de Vidro, porque aqui a gente vai ter todo o plot de Os Instrumentos Mortais. Porque quando o anjo Raziel criou os Caçadores de Sombras, ele deixou 3 instrumentos mortais. O espelho, o cálice mortal e a espada mortal. Então, em cada livro a gente vai ter o foco de cada instrumento. E quando isso acaba o arco dessa história. Então a gente acaba com todas as dúvidas que a gente tinha, todos os mistérios. Não existe pontas soltas, então você vai estar bem satisfeito quando você acabar todo esse arco de Os Instrumentos Mortais. E aí sim, você vai ler As Peças Infernais, que pra mim é a melhor série da Cassandra Clare até hoje. Apesar que ela tem mais algumas séries a ser publicadas, então até hoje As Peças Infernais é a minha série favorita dela. Você vai ler isso daqui antes de acabar Os Instrumentos Mortais, porque como eu disse, se você acabar Os Instrumentos Mortais antes de acabar As Peças Infernais, você vai pegar muitos spoilers e coisas que vão estragar um pouco a sua experiência. Não que você não vai gostar tanto dos livros, que seria melhor se você lesse em primeira mão em As Peças Infernais e não só descobrir isso em Os Instrumentos Mortais. Acabou As Peças Infernais, você vai ler o resto de Os Instrumentos Mortais. Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Mas peraí, temos um adendo aqui, temos um ponto importante. Antes de lançar a Cidade do Fogo Celestial, a Cassandra Clare lançou As Crônicas do Bane. É um livro transição de Cidade das Almas Perdidas até a Cidade do Fogo Celestial. Só que assim, esse livro aqui você pode ler tanto antes de Cidade do Fogo Celestial, quanto depois. Só que o que acontece? Coisas que acontecem aqui vão fazer muitas referências em Cidade do Fogo Celestial. Eu li As Crônicas do Bane depois de ler Cidade do Fogo Celestial. Não atrapalhou a minha experiência de leitura, mas eu recomendo vocês lerem As Crônicas do Bane antes de ler Cidade do Fogo Celestial. Porque assim vocês vão entender melhor algumas referências que tiverem aqui em Cidade do Fogo Celestial. E aí você vai poder partir para os Artifícios das Trevas, certo? Errado. O outro livro de transição para a próxima série é o Tales from Shadowhunters Academy. Esse é um livro que se passa bem depois de Cidade do Fogo Celestial. É a continuação das consequências de um personagem específico. Eu não vou falar de qual é, porque senão vai ser spoilers. Mas aqui a gente vai ter história focada em um personagem específico. Esse daqui é um dos melhores livros da Cassandra Clare, então não descartem esse livro. Ele é muito bom mesmo. Esse aqui é um livro transição entre Cidade do Fogo Celestial para Lady Midnight, Dama da Meia-Noite. O que acontece? Eu li Dama da Meia-Noite antes de ler Tales from Shadowhunters Academy. Atrapalhou a minha experiência de leitura? Não atrapalhou. Mas, eu recomendo que vocês leiam Tales from Shadowhunters Academy antes de ler Dama da Meia-Noite. Sério, que esse livro é muito bom. É um livro de contos excepcional que vocês não vão se arrepender de ler. Esse livro é bem diferente das crônicas do Magnus Bane, porque aqui vão se passar em vários momentos. A primeira crônica se passa em 1800, aí a segunda crônica se passa na Revolução Francesa. Mas esse aqui vai seguir uma coisa mais linear e é um livro muito bom. Eu realmente gosto muito de Tales from Shadowhunters Academy. Então, eu recomendo que vocês leiam antes de ler Lady Midnight, porque a experiência de vocês realmente vai ser melhor. E aí você leu Dama da Meia-Noite, aí você pode ler Lord of Shadows, que é o lançamento. Ele já foi lançado aqui no Brasil como Senhor das Sombras. Se vocês ficaram perdidos durante o livro, se vocês não lembram qual foi a melhor ordem, qual ordem que você quer seguir, tá tudo escrito no box de informações. Então, arrasta um pouquinho a tela pra cima que vai ter box de informações. Você clica lá que vai ter por escrito os 3 tipos de ordem. A ordem cronológica de fatos, a ordem cronológica de publicação e a minha ordem que eu recomendo vocês a lerem. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês a lerem Cassandra Clare. Ela tem mais alguns livros a serem publicados, então provavelmente esse vídeo vai ser refeito daqui a alguns anos. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber sobre o que fala os Instrumentos Mortais para vocês começarem a ler, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem, onde eu fiz uma resenha falando sobre os Instrumentos Mortais. É só clicar aqui nos cards que vocês vão assistir essa resenha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o joinha, porque é super importante pro crescimento do canal. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque o YouTube dá a louca às vezes e esquece de enviar pros inscritos quando tem vídeo novo aqui no canal.
ativa o sininho pra sempre saber quando vai ver essa carinha aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos pra vocês assistirem sobre Cassandra Clare e os livros dela. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.